nada me glorio a não ser da cruz de Cristo. Vejo o mundo em cruz pregado e para o mundo em cruz me avisto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, inclinemos a nossa cabeça, fechemos os olhos, rezemos no íntimo do nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que nos faça compreender plenamente tudo o que essa palavra nos revela. Oremos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, continuamos nosso caminho com Jesus no Evangelho de Marcos. Hoje, o Evangelho nos situa em Cesareia de Filipe, Jesus caminhando. E no caminho, Jesus propõe aos apóstolos uma avaliação sobre ele. E essa avaliação é bonita por um lado, mas ela traz consequências dramáticas para a vida dos discípulos. Vamos ver? Tomem lá comigo, no seu folheto, o número 9.
o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 35. Esta cena que nós vamos ler agora, para a gente entendê-la, nós precisamos ter a informação do que aconteceu antes, porque não daremos conta de tirar as conclusões desse texto sem ter informação ao que aconteceu antes. Uma série de acontecimentos. No capítulo 8, versículo 1 até o versículo 10, aconteceu a segunda multiplicação dos pães. Depois dessa segunda multiplicação dos pães, os fariseus vêm a Jesus e de novo pedem para Jesus realizar algum sinal prodigioso. Ele recusa-se a realizar sinal para os fariseus, sinais. Os discípulos vão com Jesus para um lugar afastado, esquecem de levar pão. E Jesus dá uma bronca neles, porque esqueceram de levar pão, confiando que haveria mais multiplicação dos pães. E depois dessa cena da bronca de Jesus nos discípulos, a última cena aqui, antes desse texto, é Jesus cura um cego. Do mesmo jeito de domingo passado. Trouxeram um cego para Jesus, ele toma o cego, retirou-se com o cego para um lugar afastado, cuspiu e com a saliva ele impõe as mãos depois, passa nos olhos e impõe as mãos sobre o cego e pergunta, está enxergando? Ele diz, mais ou menos. Eu vejo as pessoas como árvores andando. Aí Jesus impõe a mão de novo e fala, e agora? Aí o cego enxerga de vez. Então, a cena que vem agora é bem isso. Jesus, lá no capítulo 6, realizou a primeira multiplicação dos pães. E nós ficamos 7 domingos vendo a confusão que virou aquela multiplicação dos pães. Por quê? Porque a multidão, os discípulos, os fariseus não entenderam nada. A partir da primeira multiplicação dos pães, começaram a correr atrás de Jesus, dizendo, opa, agora nós temos alguém que dá a cesta básica para nós não precisamos mais trabalhar. É uma polêmica tão grande que vai desencadear naquela cena que nós vimos há 3 domingos atrás, em que Jesus fala que ele é o pão da vida. O pão que ele vai dar é a vida dele, oferecida na cruz. Ele não vai dar cesta básica mais, mas vai dar a ele como pão vivo que salva. E os discípulos ficaram decepcionados, abandonaram e deixaram de seguir Jesus, lembra? E ele se volta para os apóstolos e dá uma bronca. E vocês também querem ir embora? E Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, a primeira multiplicação dos pães não deu grande resultado. Jesus realiza a segunda multiplicação dos pães, e depois dessa segunda multiplicação dos pães, tem algumas reações complicadas da parte dos discípulos, e aí é que vem essa cena agora para entender o desfecho disso. Eu queria propor uma tarefinha para casa. Para os próximos 3 domingos. Essa cena que a gente vai ler agora, desculpe, na verdade, desde a multiplicação dos pães, lá no começo do capítulo 8, esse desenrolar vai terminar no capítulo 10, versículo 45. Porque a partir da segunda multiplicação dos pães, Jesus vai trazer uma notícia bombástica, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá? Tomem. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos, brada a igreja, quem dizem os homens que eu sou? O que o povo está falando sobre mim por aí? Qual é a opinião? Como é que a gente chama isso nas eleições, agora que está saindo toda semana? Sondagem de intenção de voto, não é? É bem isso. É uma sondagem. Olha,
Realizei a primeira multiplicação dos pães, não deu muito resultado. Realizei a segunda agora. O que o povo está comentando aí? O que o povo está entendendo sobre mim? Pesquisa eleitoral. E é isso mesmo. Porque ele é o escolhido do Pai para a nossa salvação, mas ele tem que ser escolhido por nós. Nós temos que elegê-lo. Nós temos que escolhê-lo como o único meio para a nossa salvação. É uma escolha. É uma sondagem mesmo de aceitação ou de rejeição. E ele vai para Cesareia de Filipe. Na festa de São Pedro e São Paulo, 29 de julho, eu preguei o que é Cesareia de Filipe. Eu retomo rapidamente. Cesareia de Filipe é o mesmo que dizer o extremo território pagão. Jesus foge do ambiente religioso do povo judeu, do povo da Bíblia, dos seguidores do Antigo Testamento, foge do ambiente da sinagoga, daquela picuinha dos fariseus e mestres da lei discutindo, que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, aquele engodo de... Jesus fala, vamos sair dessa cena, desse povo afetado com essas regrinhas, vamos para um ambiente fora. E lá nesse ambiente fora, pergunta, o que o povo está entendendo sobre mim? Quem dizem os homens que eu sou? Irmão, essa pergunta, ela é decisiva na sua vida de fé. Se você tiver uma resposta errada, o resto na sua vida vai ser uma tragédia. É uma coisa impressionante. Na vida de fé e no ministério nosso de padres, a gente aprende muito isso, mas também você, pai e mãe, sabe disso. Um filho confuso na fé, ele é confuso na missão e na vocação dele no mundo. Sempre. Toda pessoa que tem confusão sobre Deus, ela tem confusão sobre ela mesma. Toda pessoa que tem claro quem é Deus, do que é Deus, ela descobre também quem ela é. Para que Deus a criou, para que ela está nesse mundo. Não ter clareza sobre quem é Deus, é também não ter clareza sobre quem é você. Daqui um pouco a gente volta a isso. Que dizem os homens? Os discípulos fazem um relatório dramático. Versículo 28. Juntos. Eles responderam. Brada. Alguns dizem que tu és João Batista. Outros. Que és Elias. Outros ainda. Que és um dos profetas. Jesus está percebendo que o negócio, a avaliação é dramática. Jesus, a confusão está instaurada. E na melhor das hipóteses, acham que o Senhor é da linhagem dos profetas. Algum dos profetas. João Batista ou Elias, mas o Senhor não passa de profeta. Isso aqui é muito importante. Porque identificar Jesus como profeta na Bíblia é aquele que profere o recado de Deus para preparar as pessoas, para organizar a vida, para acolher a chegada do Messias que virá. Então, quando eles dizem que estão associando o Senhor a um profeta, estão dizendo que o Senhor ainda é alguém que veio preparar os caminhos, que o Senhor está longe de ser o Messias. Então, os milagres de Jesus, a segunda multiplicação dos pães, a cura do surdo-mudo, a cura do cego, a expulsão do demônio, ainda não avançou na compreensão sobre quem ele é. Irmão, nós precisamos hoje avançar na compreensão nossa sobre quem é Jesus. Precisamos. Senão, a gente vai trocar os passos e vai cair. E a coisa vai ficar pior. Jesus, a fé católica, a carta aos Hebreus, o livro do Apocalipse, mas a doutrina católica e também a doutrina protestante, nós definimos Jesus como sacerdote, profeta e rei.
ele é o enviado do Pai para anunciar a palavra do Pai, mas ele é também o Messias que oferece seu próprio corpo e sua vida para a salvação do mundo. E ele é também o Senhor, o Kyrios, o Senhor que reina sobre tudo e sobre todos. Mas na opinião do povo não, ele não passa de um preparador de caminho. Irmã, irmão, tem muita gente na igreja que não avança no caminho de fé, porque pensa que Jesus é só um preparador de caminho seu. E ele não é preparador de caminho, ele é o caminho. O único que leva ao Pai. Tem muita gente que associa Jesus como aquele que arruma as coisas para mim. Não, ele é muito mais do que isso. Vejamos. Quando ele pergunta, versículo 29. Feito o relato de que lá fora está uma confusão danada, Jesus traz a pergunta aqui para dentro. Leamos. Então ele perguntou, brada a igreja. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, Tu és o Messias. tu és o Messias. Quando Pedro professa, e Pedro, o primeiro Papa, professa pela igreja, responde o crer da igreja. Pedro diz o que a igreja pensa sobre Cristo. Tu és o Messias. Pedro está apresentando a síntese da missão dos profetas. Pedro está dizendo, João Batista é o último dos profetas, porque ele batizou e apresentou o Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro está dizendo, o Senhor é o Messias, não esperamos por outro, não há outra esperança, não há outra expectativa, o Senhor é. No Senhor, o Pai põe termo, põe fim na espera. O Senhor é a realização de todas as promessas. E diz o Salmo que ele realizou por nós muito mais do que prometeu. Muito mais. Tu és o Messias. Quando Pedro professa, tu és o Messias, Jesus entra com uma conversa estranha. Vejamos, versículo 30, todos juntos. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Por que Jesus proíbe? Esse é um tema constante no Evangelho de Marcos. Nós já vimos isso no capítulo 1, versículo 34, capítulo 1, versículo 44. O demônio já pelo menos 2 vezes manifestou e dizendo, eu sei quem tu és, Jesus, tu és o Messias, o Filho, vieste para nos destruir. No Evangelho de Marcos, curioso, é que o demônio dá a melhor definição de Jesus. O demônio manifesta num homem possuído por um espírito impuro na sinagoga e diz, eu sei quem tu és o Santo de Deus, vieste para nos destruir. E essa é a definição mais perfeita de Jesus. Jesus veio para destruir o demônio, destruir o pecado, destruir a morte, destruir as potências do mal. Alguém duvida? Não. Graças a Deus. Por que é que o demônio proferiu isso, não professou? Proferiu com medo e agora Pedro profere, tu és o Messias, professa, tu és o Messias, e Jesus proíbe severamente que eles contem alguém. Proibir severamente. A gente chama isso de norma do silêncio. Por que é que Jesus proíbe? Porque tem um problema muito importante para ser resolvido.
Irmã, irmão, Jesus proíbe, porque o que ele vai falar agora é para ampliar a visão de Pedro sobre Messias. Às vezes você tem uma visão de Deus que ela não está de toda errada, mas ela é uma visão pela metade. Precisa ampliar. Ela não é completa. Jesus proíbe exatamente porque a partir de agora, Jesus vai dirigir uma conversa a Pedro para dizer: Pedro, igreja, vocês precisam ter uma visão completa sobre mim, senão vocês vão se atropelar. Porque o Antigo Testamento, a Bíblia, os textos do Antigo Testamento, não é que divergem, mas se complementam em visões muito distintas sobre como é que era o Messias. O livro de Daniel, o próprio profeta Elias, o profeta Ezequiel, tem uma visão sobre o Messias, que o Messias é um Senhor poderoso que descerá num trono de ouro e fogo, com um exército de anjos com espadas de fogo, igual esse desenho animado, esses filmes futuristas que a meninada gosta, que eliminaria o mal. E na perspectiva do povo judeu, o Messias viria para fazer 3 coisas. Primeiro, para premiar a fidelidade do povo judeu. Premiar. Segundo, eliminar os inimigos de Israel. Terceiro, os inimigos que não fossem eliminados seriam dominados e subjugados como escravos de Israel. Então, isso é uma visão estranha de Deus. Na perspectiva do povo judeu, o Messias virá. E o Messias vai acabar com essa cambada de pagão, de gente de outras religiões, de gente que não acredita no Deus e que não é judeu igual a nós, que não vai a Jerusalém, que não presta culto. O Messias virá e vai eliminar os inimigos, e aqueles que não são ameaça vai subjugá-los como escravos nossos. Virão com as riquezas do além-mar, trazendo em seus camelos e dromedários ouro e todas as riquezas. Era a ideia. E agora, Jesus vai exatamente ampliar a visão de Messias. Ampliar. Jesus vai dizer: cala, Pedro, não conta para ninguém que eu sou o Messias. Proibido severamente de contar isso para alguém. Não toque nesse assunto. Cala. Você já experimentou Deus pedindo de você para guardar um segredo? Jesus agora também vai contar um segredo, que vai ser o grande divisor de água a partir daqui no Evangelho de Marcos. Vamos lá? Tomem comigo. Assim que Jesus proíbe severamente de falar alguma coisa a seu respeito, ele abre o jogo. Leia. Devia ser rejeitado e pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia e ressuscitar. Ele dizia isso? Ele dizia isso? 4 verbos. Ele vai sofrer, ele vai ser rejeitado, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. 4 verbos. Diz isso abertamente. Olha, moçada, a opinião que vocês têm sobre mim é boa, bonitinha, bacana, que eu sou o Messias enviado, mas tem 4 coisas que vocês precisam saber sobre mim. Eu vou sofrer, eu vou ser rejeitado, eu vou ser morto e vou ressuscitar.
Essa lista que Jesus faz aí, dos anciãos, sacerdotes e mestres da lei, esse é o conselho do Sinédrio. Israel tinha em toda aldeia, em toda cidade, um conselho que regulava a vida moral, ética, os costumes daquela cidade a partir da lei religiosa. O Sinédrio formado por 23 membros. E Jerusalém tinha o grande Sinédrio, formado por 71 membros, presidido pelo sumo sacerdote. Mas quem compunha esse grande Sinédrio, que é a turma que vai se reunir depois para acusar Jesus e o processo de matança sobre Jesus, é exatamente o concílio do Sinédrio. Jesus diz, olha, quero falar para vocês, se preparem, eu realmente sou o Messias, o Pai me enviou, mas eu vou sofrer, vou ser rejeitado, vou ser morto e vou ressuscitar. Abertamente. Não nos esqueçamos disso. Nós vamos ler o capítulo 9 e o capítulo 10 até o versículo 45. Porque a partir daqui, Jesus vai anunciar 3 vezes a sua morte. Por que é que Jesus anuncia repetidas vezes no Evangelho de Marcos a sua paixão, morte e a sua ressurreição? Curiosamente, nos 3 anúncios que Jesus realiza, os discípulos reagem absurdamente discordando do anúncio, ou por fora do que ele está falando. Absurdamente. Como Pedro agora. Quando Jesus fala, olha, lendo o Antigo Testamento, Pedro, eu sou o Messias, mas Pedro, aquelas descrições apocalípticas do Messias, do livro de Daniel, de Ezequiel, do imaginário popular de um Messias poderoso, com exército, com um anjo, com um trono de fogo, que governará com terremoto, com potência de arma. Pedro, eu sou o Messias que vai sofrer, ser rejeitado, vai ser morto na cruz e ressuscitar. Pedro, se prepare, porque o tipo de Messias que eu sou, Pedro, é aquele servo sofredor que o profeta Isaías descreve no seu livro. É com ele que eu me pareço. Que é a primeira leitura que nós vimos. Quando Jesus fala que ele de verdade é o Messias, mas é o Messias servo sofredor, aí ele pisou pesado e a reação é violenta. Vejamos. Então Pedro, brada a igreja, tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Para lá. Pedro fez o que com Jesus? Repreendeu. Não, antes disso. Eu falei agorinha mesmo que trouxeram um cego de nascença, Jesus pegou, levou para fora da multidão. Domingo passado trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade, pediu que impusesse a mão, Jesus pegou esse homem e levou para fora da multidão. E voltou com ele, falando e ouvindo. Pedro falou, essa técnica funciona. Torce o braço de Jesus, fala, vem cá. No Evangelho de Mateus, você pode depois comparar, no Evangelho de Mateus, Pedro mostra o que Pedro fala para Jesus. Pedro diz assim, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Pedro tira Jesus do caminho da cruz. Pedro leva Jesus para um lugar à parte e repreende e diz, não, do jeito que o Senhor fez com o cego, com o surdo, com o mudo, eu faço com o Senhor. Muda de opinião. Sai dessa. Que absurdo. A gente está aí melhorando nos índices de pesquisa de intenção de voto e o Senhor vem com a notícia dessa de bandido, de criminoso,
Quem tem esse tipo de morte é o lixo, é a escória do mundo. O Senhor quer acabar conosco. Está esquecendo os barcos que nós deixamos, as redes, a empresa de pescaria que nós deixamos? Está pensando o quê? Como pode? Não, Senhor. Volta atrás. Irmã, tantas vezes nós cometemos uma besteira nas nossas rezas, ao invés de rezar a nossa confiança, a gente faz é repreender Jesus. Tantas vezes. Tantas vezes nós fazemos é repreender. Oh Deus, será? Oh Jesus, olha. Quando Pedro tenta tirar Jesus do caminho da fidelidade ao Pai, quando Pedro tira Jesus da meta do Pai, que é a nossa salvação, aí Jesus perde com Pedro, comigo e com você a paciência. Vamos ver? Prepara. Versículo 33. Brada. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo... Está vendo a atitude de Jesus? Voltou-se. Pegou Pedro e falou, não, rapazinho, vou te corrigir no meio de todo mundo, não é aqui separado não. Vem cá, bichinho. Voltou-se. Olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, brada a igreja, vai para longe de mim, Satanás. Brada. Pensas como Deus, e sim como os homens. Para lá. Todas as vezes que nós pensamos na fé, as coisas como os homens do mundo, nós nos tornamos Satanás. Que em Mateus Jesus diz, você se tornou pedra de tropeço para mim. Essa é uma boa definição para as crianças sobre Satanás. Ao invés de ficar desenhando capeta rabudo, chifrudo, soltando fogo pela venta, papai, o que é Satanás? Mamãe, meu bem, Satanás é quando você tem na sua mentezinha, no seu coraçãozinho, as pudriqueiras do mundo. Quando você pensa conforme as coisas do mundo, na ganância, na ambição, na alienação do mundo, na corrupção, na mentira, na desonestidade, na picaretagem do mundo. Quando você pensa, você é um capeta, você é um Satanás. Boa definição, não é? Muito mais próximo do que aquele rabudo lá no inferno. Está aqui, eu, você. Nos tornamos Satanás. Quando pensamos como aqui embaixo, com as coisas de baixo. Jesus diz a Pedro a palavra mais dura que ele não disse nem para o pior tipo de gente pecadora da religião judaica ou do mundo pagão. Jesus diz a Pedro coisa que ele só falou com o capeta no dia das tentações. Lembra? O demônio mandou transformar a pedra em pão, ele falou, não só de pão vive o homem. Então se joga daí de cima que os anjos vão te pegar. Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se te prostrares diante de mim em adoração, eu te darei todos os reinos do mundo e a sua glória. Jesus fala, adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Vai para longe de mim, Satanás. Jesus fala com Pedro o que ele só falou com o capeta. Isso é forte, né? Irmã, Jesus, hoje, agora, escutando o seu coração, o que ele fala para você? Vem cá, te acolho, te amo, te renovo, te perdoo. Ou Jesus também diz a você um pitaco desse? Vai para longe de mim, Satanás. Cai fora daqui, vaza.
Isso é muito importante, a gente ter coragem de perguntar. O que Jesus fala para mim hoje? Agora. Pedro tem medo da cruz. E o medo de Pedro não é só de Pedro, o medo de Pedro é o medo da humanidade inteira. Por isso Jesus agora, depois de falar que ele iria sofrer, ser rejeitado, morto e ressuscitar, ele vai dizer agora também 4 verbos poderosos para comandar a sua vida. Vamos ver? Olha que trovão bonito. Versículo 34. Tome lá comigo. Brada a igreja. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: brada, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Brada? Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Chamou a multidão e os discípulos e falou: moçada, o critério é o seguinte. Quatro palavras para comandar a sua vida na fé. Se alguém me quer seguir, querer. Renuncie a si mesmo, renunciar. Tome a sua cruz, tomar. E me siga, seguir. Renunciar, querer, renunciar, tomar e seguir. É o mesmo que acontece na vida de Jesus. Sofrer, ser rejeitado, ser morto. Olhe para a cruz. Olhe aqui para a cruz. Crianças, também vocês. Olhe para cá. Jesus agora diz para você que você precisa não só entender o que é a cruz dele, mas você precisa também configurar e conformar a sua vida com essa realidade da cruz dele. Jesus diz a mim e a você que nós temos que nos aproximar dessa realidade aqui. Como é que a gente explica para uma criança o que é a cruz de Jesus? Para explicar para uma criança o que é a cruz de Jesus, nós precisamos dar conta primeiro de dizer, falar do querer. Se alguém quer me seguir, o querer. O que move você? Qual é a força mais profunda que suscita em você, lá das entranhas de sua alma, a buscar Deus? Vá primeiro nesse poço. Mergulhe dentro de si. O querer seu. Depois, um mover para fora. Renunciar a si mesmo. A cruz explica como é que a gente renuncia a nós mesmos. Espero que alguém lembre da carta de Paulo aos Filipenses na segunda leitura de Domingo de Ramos. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Humilhou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e em cima da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Renunciar a si é olhar para Jesus lá no céu, de boa, não cometeu pecado nenhum, olhando para nós aqui na margaça de nossa ignorância, e diz ao Pai: Pai, eu pago o preço que for, mas eu vou lá resgatar os seus filhos e filhas para amizade com o Senhor. Eu vou lá. Esvaziar a si mesmo.
Nós vivemos numa sociedade genuinamente narcisista. A sociedade do umbigo. Um mundo em que duas palavras que regem a nossa vida em tudo é conforto e bem-estar. Se não tem conforto e bem-estar, no casamento joga o casamento fora, com os filhos aborta, com o trabalho e o emprego joga o emprego fora, na igreja se não tiver conforto e bem-estar também abandona, o que tiver. Conforto e bem-estar são as duas regras do tempo de hoje. Igreja que quiser público tem que investir em conforto e bem-estar, porque não é Cristo o nosso conforto, o nosso bem-estar. A gente fica nas coisas daqui. Além disso, um conforto e um bem-estar narcisista. Jesus pedir que a gente, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Jesus pedir para você destruir o altar que você ergueu para pôr o seu umbigo naquele altar e querer a atenção de todo mundo, e até você vive por conta de suas vontades e de seus caprichos. Não, mas eu quero. Não, mas eu vou conseguir. Destruir o altar que você pôs seu umbigo. Renunciar a si. Empurrar para lá. Devolver para o centro do seu querer, devolver para o centro da sua vida, o único que deve ficar no centro da sua vida, Deus. Mais nada, mais ninguém. Nara, pede para abrir as janelas, porque tá quente. Se começar a chover, por favor. Renunciar a si, até porque falar desse assunto dá um calor, né? Renunciar a si. Vocês esposas e esposas, pensa. Nessa semana, os desgastes que vocês tiveram no casamento de vocês, se não foram fruto de uma capacidade sua pequena, mínima, de renunciar a si. Se eu tivesse renunciado a mim um pouquinho, não teria sido desgastante do jeito que foi. É assim ou não é? No seu trabalho, na sua igreja, no trânsito. Se a gente tiver um pouquinho de capacidade de renunciar a gente mesmo, eu quero passar, renunciar a si, dizer, não vou entrar nessa lógica, não vou entrar nesse mecanismo, não vou entrar. Tirar do altar seu umbigo e pôr no altar da sua fé Deus e o querer de Deus. Olhe para a cruz. Quando Jesus fala os 4 verbos, querer, renunciar, tomar a cruz e seguir. Primeiro, vai na fonte mais profunda do que você quer. Segundo, pega o que você quer e renuncia a si mesmo. Terceiro, tome sua cruz para seguir Jesus. O que é a cruz? O Papa Bento, já preguei isso aqui, mas eu repito agora. Olhe para cá. O Papa Bento diz que a gente precisa aprender a olhar a cruz em 2 perspectivas. Quando nós olhamos a cruz de baixo para o alto, a gente vê na cruz o horror do pecado e da maldade humana, onde é capaz de chegar. Mas diz o Papa Bento que nós precisamos aprender a olhar a cruz a partir daqui de trás. E olhar a cruz a partir do divino Pai Eterno, oferecendo-nos perdão e salvação com um preço tão alto. Se você olhar a cruz a partir do amor do Pai Eterno por você, que para te salvar, pagou esse preço com a vida do seu filho, você vai dizer, então compensa eu tomar minha cruz. Eu também vou pagar o preço para fazer o bem para os outros. Vou dar minha vida em dom para os outros. Eu vou fazer o bem para o mundo. Você não pode ficar olhando a cruz somente a partir do horror do pecado e da maldade humana. Olhar para a cruz a partir do coração do Pai Eterno que te ama, te salva,
te resgata do pecado. Estenda a sua mão aqui para a cruz de Jesus. Crianças, também vocês, digam comigo: Jesus, Jesus, ponha em mim um querer tão grande, um querer a Ti, ao Pai, ao Espírito Santo. Ponha em mim um querer, Deus em minha vida. Jesus, dá-me a graça de renunciar a mim mesmo, de tomar a minha cruz. O Senhor sabe o que é a minha cruz. Ajuda-me a saber também, a entender também o que é a minha cruz, a minha missão. Fique com a sua mão para a cruz. Peça a Jesus para te dar o discernimento, te ajudar a entender o que é a sua cruz. Na família, no trabalho, na fé, no mundo. Peça para Jesus te ajudar a entender, acolher sua cruz, amar sua cruz. Amém. Irmã, irmão, pode abaixar sua mão. Quantas pessoas fracassam na fé porque passa a vida inteira vindo para a igreja rezar e querer umas reza braba ainda do padre. E o que a pessoa quer com a reza dela? Um milagre. Eu quero que Deus me livre da cruz minha que está pesada. Quantos de nós viemos para a igreja exatamente para pedir a Deus para ficar livre da cruz que carregamos? E Jesus fala que nós temos que ficar livre de nós mesmos e abraçar nossa cruz. Quantos de nós não crescemos e não avançamos na fé porque não entendemos que a nossa cruz é cruz? Porque, diz o Papa Bento, se você olha a cruz a partir do Pai, você dará um outro nome para a cruz: amor, perdão, doação, entrega. Você precisa botar outros nomes na sua cruz. Pode ficar só sofrimento, coroa de espinho, cravo, escarro, humilhação, não. Você precisa chamar a sua cruz de amor, doação, entrega, suor, dedicação, renúncia, esvaziamento. Irmãs, irmãos, não continue na sua caminhada de fé sem resolver bem o que é o sofrimento de Jesus, a rejeição de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Não caminhe. Se não ficar resolvido para você essas 4 coisas que Jesus, realidades que Jesus enfrentou, você não vai avançar na sua vida de fé. E sobre você, não continue a caminhar sem resolver essas 4 questões: querer, renunciar, tomar a cruz e seguir Jesus. Entender o mistério de Cristo e entender o mistério da sua própria vida, da sua missão no mundo. Resolva isso. E o Espírito Santo é que te dará o pleno discernimento e compreensão do que é isso. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Põe-se agora na presença de Jesus. Converse com Jesus longamente. Peça a Jesus que te ajude a resolver a sua fé, acertar a sua fé com Ele.
entender quem Ele é, acolher quem Ele é. Peça a Jesus para te ajudar a resolver também quem é você, que renúncia você tem que fazer, o que é que você tem que querer, buscar, renunciar, seguir. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Jesus, nós estamos aqui na sua presença. Dá-nos compreender esse mistério grande de quem é o Senhor, Messias, o enviado, o ungido do Pai. Dá-nos compreender bem quem é o Senhor, nossa salvação, nosso caminho, nossa vida, nossa verdade, nossa paz. Jesus, dá-nos compreender, cada um de nós, quem eu sou, por que estou nesse mundo, qual minha missão, minha vocação, qual a renúncia ou quais as renúncias eu devo fazer. Dá-me compreender isso, Jesus. Dá-me a graça de não ter medo da cruz. Liberta-me do medo de renunciar a mim, de tomar a minha cruz e te seguir. Liberta-me desse medo. Liberta-me de tudo que o mundo me domina e me escraviza para as coisas daqui de baixo. Salva-me, Senhor, da ignorância sobre mim e sobre Deus. Salva-me. Eu creio que Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Eu creio, Senhor. Amém.